Chegamos ao capítulo 11 de 2 Samuel, que é aquele capítulo que vai dialogar com o nosso mais alto moralismo. Por quê? Fala de adultério, o adultério do rei Davi com a Batseba. É até interessante que essa coisa mexe tanto com a nossa moral, que a gente tem aqui um comentário do Russell Philip Shedd, o Dr. Shedd falecido, né, que fez a Bíblia Shedd. E o comentário dele sobre essa questão é altamente moralista, porque quando você vai ler o capítulo 11 de 2 Samuel como um todo, você vai ver que o menor problema de fato foi o adultério de Davi. O maior problema foi a covardia de Davi contra Urias. Né? Quando eu falo que o adultério foi o menor problema, eu não estou aqui menosprezando. O que eu estou dizendo é que, em relação à moral, a gente valoriza coisas demais, a gente não consegue entender a profundidade e a complexidade e o aspecto perdido da sexualidade humana pós-Éden. Pós-Éden, tudo que tem a ver com a sexualidade humana tem de ser lido com a complexidade exigida e com a misericórdia precisa, a misericórdia profunda, porque o Senhor não vai julgando as pessoas eternamente em relação àquilo que elas não dão conta de fazer em relação à sua sexualidade. Seja desejando aquilo que não é para você, ou seja, não deixa de ser errado desejar o que não é seu, seja desejando outra carne, digamos assim, que a gente vai chamar aqui genericamente de diversidade sexual e que os crentes preferem localizá-la apenas naquele versículo de Levítico, né? Ou de Romanos, que diz: o homem que for achado com outro homem como se fosse mulher é abominação. Ou Romanos capítulo 1. Os homens mudaram o contato natural das mulheres, possuindo-se entre si homens com homens, recebendo sobre si mesmo a merecida punição do seu erro. Eles veem só um tipo de sexualidade decaída que tinha a ver com orgias e agora querem condenar a humanidade inteira, de maneira que no Brasil nós temos aí um presidente que apronta todas, mas só porque ele é um homem que cala a boca dos gays, aí ele é muito bem visto e muito querido e está sendo adorado por um público evangélico. Mas esse não é o nosso assunto. O nosso assunto tem a ver com os pecados da sexualidade, que são vistos como os pecados terríveis, quando a Bíblia mostra uma outra coisa. Para a Bíblia mostra que para Deus abominável é todo aquele que promove contenda entre irmãos. É abominável ao Senhor essa pessoa. O único pecado que não é perdoado nem nesta vida e nem na porvir é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para os cristãos não. O pecado terrível é o adultério. E aí a gente já vai vendo que nem é esse o problema aqui no texto de Samuel. O problema é que trata-se de um homem como Davi, que foi chamado, determinadamente chamado para ser um homem segundo o coração de Deus. Aí o que esse homem faz com essa vocação? Ele se deixa levar por um momento de fantasia, de alegria, onde no momento em que os reis iam à guerra, era como se fosse o esporte da época, guerrear, né? Tem um período do ano que a gente vai lutar. Nesse período, Davi estava em casa e aí ele olha dali, o texto está condensado, né? Outras coisas aconteceram com certeza, mas aí a cena que é trazida para nós é essa. Olha lá do seu terraço e vê que tem uma mulher se banhando. Para o Shedd, Batseba era uma mulher pretensiosa, era uma mulher, como é que ele vai chamar aqui? Ambiciosa. Coitado do Shedd. Era só uma mulher. Deus não vai fazer nenhum pronunciamento acerca da Batseba por um simples fator. Só tinha um criminoso nessa história. Criminoso por quê? Um rei que ouve revelações de Deus, que derrota Golias, que tem um reino todo dado por Deus, que tem pessoas que já até morreram por ele. Aí esse rei acha que pode se dar ao luxo de dizer que foi seduzido por uma mulher que estava se banhando. Olha, eu e você podemos cair em coisas até mais imbecis de ver alguém se banhando, mas para Deus, o responsável é quem tem condições de não cair ali. O responsável é isso. Se a justiça no Brasil fosse justa, né, nós faríamos leis assim, por exemplo, jogador de futebol rico, que cair em arapuca de mulheres que vão alegar que foram estupradas por eles.
esse cara já é suspeito porque ele fez isso tudo do alto da riqueza dele, do alto da riqueza, do alto da sua fama. Ele tinha a obrigação, viu, senhor Neymar, de não cair nos encantos daquela moça lá que você possuiu na França, independentemente das intenções dela. Mas o que a gente faz? A gente faz igual o Dr. Shed. Não, ela era ambiciosa, ela tramou. O que é tramar perto de alguém que tinha toda a grana do mundo para se proteger? Foi assim que Deus tratou Davi. Aliás, é importante eu e você entendermos isto. Deus disciplina ao filho a quem ele ama. Porque se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo, vai dizer o texto de Hebreus. Então Deus disciplinou Davi porque ele amava Davi. Primeiro é isso, é a manifestação do amor de Deus com todo o rigor que esse amor é em meio ao ápice da infantilidade humana do rei Davi. É isso que a gente tem que ficar. Aí vai dizer o texto que Davi viu aquela mulher linda e formosa tomando o seu banho, ele ficou, né? O tesão foi lá em cima, e aí ele diz que mandou pessoas para trazê-la até o palácio, ele a possui, e aí o texto vai falar que depois que ela se purificou da sua imundícia, voltou para casa. Mas na verdade, nem era imundícia, gente. Imundícia tinha a ver com questões cerimoniais, eram tradições de judeus. Aqui, na verdade, eles transaram, a coisa foi gostosa. Diz os comentaristas que Davi deveria ter uns 50 anos aí, quando ele viu essa moça. E, para a má sorte dos dois, Batseba fica grávida. Aí começa a outra operação. Porque Davi, para esconder que ele acabou se deitando com a mulher de um dos seus soldados, de um dos homens fiéis, um homem herói, ele chama o cara, pede o Joabe para falar para o cara ir para casa. Vai para casa, descalça os seus pés, ou seja, vai namorar um pouquinho, você está precisando para encobrir, né? E aí o Urias fica possuído pelo anjo da teimosia. Quando você quer esconder uma coisa e a pessoa inventa de não querer cumprir uma ordem do rei. Que é isso? Aí ele não cumpre a ordem do rei. O que o rei faz? O chama para um banquete, sei lá, o embebeda, né? Ele faz vários passos aqui, ó. Ele convida, come com ele, come na presença dele, o embebeda, e aí ele fala, agora vai para casa, meu filho. E aí ele não foi, ele foi se deitar com os soldados lá, né? Aí o rei faz a outra tentativa. Vai e manda uma carta para o Joabe pelas mãos do Urias, o marido da Batseba. Urias, um hitita, um cananeu convertido. Aí ele manda, e aí na carta está dizendo o seguinte, ó, bota Urias na frente da batalha e ele precisa morrer. E aí Urias vai lá, né, outros morrem no meio também, e Urias é morto. E a notícia chega a Davi, e o Davi fica pensando que está tudo bem, né? E até usa aquelas frases de quem está tentando cobrir o pecado, né? Não, fala pro Joabe que está tudo bem, porque a espada devora tanto este como aquele, que a vida é assim mesmo, né? Aí a Batseba pranteia, né, grávida do rei, e o marido morreu sem saber disso, não perdeu nada. E aí Davi esquece disso tudo e nasce um bebê. Ou seja, passava-se quase um ano e Davi achou que tinha cometido o crime perfeito. Só tem um portento. Quem foi chamado por Deus igual a Davi não vai prestar para cometer crime perfeito, né? É claro que você tem que considerar várias situações aí. A primeira é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus ia se ferrar se cometesse um pecado dessa envergadura, que não foi apenas a questão de ter possuído a mulher do seu soldado fiel, mas para encobrir o que ele fez, porque resultou numa gravidez. O que aconteceu? Davi trama contra a vida de um homem que estava dando tudo de si pela nação. Muita trairagem, e achou que ia ficar assim perfeito. Se você é escolhido ou escolhida por Deus e está do alto do ministério que Deus te deu, pecando, faça-se o bem de já se delatar. Não vai encobrir não,
Aqui eu não estou falando de coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, que podem ser resolvidas ali na não fama que cada um de nós temos. Eu estou dizendo de gente que está no topo, né? É um Silas Malafaia, é um Caio Fábio, como aconteceu com o próprio Caio Fábio na década de 90, um homem poderoso no mundo, com poder dado por Deus. E aí o Caio Fábio fez isso. Ele fez melhor do que Davi. Ele foi a público e falou, tentou resolver o que era íntimo, foi a público que assumiu que estava apaixonado, o casamento acabou, mas aí a aliança de Deus com ele não se arredou. A igreja que bateu, até hoje bate no homem. Mas o homem mostrou pra gente, o pastor Caio Fábio, que ele foi superior a Davi nesse sentido. Agora, Davi, fazendo a melança que ele fez, ele era um homem segundo o coração de Deus, o Senhor é fiel. E em sendo fiel, o Senhor teve que falar com Davi a linguagem que a intimidade que ele tinha com Davi lhe proporcionaria. Aí Deus vai falar isso, mas a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. Aqui eu quero apenas pontuar algumas coisas rápidas com você sobre o mistério da vida, porque isso pode acontecer comigo e com você. Então a primeira questão, a gente tem de ser punido de acordo com a envergadura, com a imensidão pública dos nossos pecados, porque todos pecamos e todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Mas isso não é banalizar o pecado, é dizer que Deus sabe olhar cada situação. Então, feliz foi o Davi que não teve o seu pecado escondido, muito melhor do que Feliciano que tem os seus muitos adultérios abafados pelos irmãos, né? Essa prosperidade de alguém conseguir esconder erros que comete no auge do seu ministério público é um péssimo sinal para você se você está conseguindo ser mais próspero do que Davi, né? E aqui eu estou falando de gente que tem fama a nível nacional ou mundial ou até histórico como o rei Davi tinha. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente pode depreender deste texto que Davi não precisava fazer essa lambança de ficar escondendo o que ele fez contra Urias. Porque, seja lá como for, se Davi e Batseba se encontraram, se o filho que Davi veio a ter depois, porque o primeiro vai falecer, mas outros filhos que ele teve com Batseba, o filho herdeiro foi o filho dessa relação de Davi com Batseba, que foi o rei Salomão. Isso tudo indica que, do alto da sua eternidade, Davi iria se encontrar com Batseba. Não precisava ter sido daquele jeito. Então a questão não foi Davi se envolver com Batseba, foi como isso aconteceu e como ele fez para tentar esconder isso, né? Ele poderia ter se entregado a Deus antes de dizer isso para Urias, ou seja, ele estava ali, não tinha muita saída do ponto de vista humano, mas ele recorreu à coisa que homens e mulheres de Deus não podem recorrer, que é a falsidade, a hipocrisia. Eu resolvo tudo e ficou tudo por aí mesmo, né? Nós temos outro exagero de pessoas, por exemplo, se é um casal que nem é conhecido, um traiu com o outro, aí vocês acham que tem que colocar isso em rede nacional. Não, aqui estamos falando de um homem que tinha projeção nacional, internacional e histórica. Se é do alto dessa projeção que as coisas acontecem, elas têm de ser retratadas do alto dessa projeção, com todas as destruições que elas signifiquem, porque é melhor destruir o mundo inteiro do que perder a própria alma, né? Caio Fábio tem todo o meu respeito porque ele conseguiu entender isso e o Senhor o acudiu para a gente não ficar idolatrizando Davi, né? Então uma segunda coisa é que Davi e Batseba iriam se encontrar, estava no projeto eterno que os dois iriam ter filhos e filhas. Só que, o que acontece? Ele atropelou. Ele encontrou-se com a pessoa certa pelos meios errados. E aí Deus não vai abrir mão disso, da sua justiça. Porque se Davi esperasse um pouquinho, não é que a gente tem que tramar, Urias morre, não. É porque, independentemente da vontade dos dois, se Davi tivesse existido aquela tentação, soubesse que aquela mulher era casada, que ele não devia fazer nada com ela, os dias iam passar e aí o Urias ia morrer, porque pelo jeito o Urias não estava bem, né? Se você for ler o capítulo 11, do 14 até o 25, o Urias, ou melhor, do versículo 6, né, até o 25, o Urias era um homem que pelo jeito não gostava de ir para casa, ele era casado mais com a profissão dele, com a nação dele, com o heroísmo dele, do que com a Batseba.
Então você tem várias situações aí. Um homem que não gostava de ir para casa, um rei que já tinha toda a sedução sexual no auge das suas funções políticas, por assim dizer, e uma mulher linda, maravilhosa, vamos dizer, gostosa, que estava em casa precisando de alguém. Eu estou aqui justificando, não estou apenas explicando as circunstâncias que promovem o adultério. Mas se todos eles usassem a sua prudência, e nesse caso se o rei Davi usasse a prudência que ele tinha obrigação de ter como rei, o Urias ia morrer em alguma guerra. E viam morrendo pessoas ali. E aí ele iria se casar com Batseba. Não foi isso que ele fez com Abigail? Vocês lembram da história de Abigail? Está aí na playlist do 1º e 2º Samuel. Quando ele iria matar o Nabal, o marido perverso que Abigail tinha. Abigail foi lá, levou presentes, conversou com ele. Ele desistiu de cometer o crime. E aí o homem morreu, deu um piripaque. E Davi prontamente foi lá e se casou com Abigail. Era assim que as coisas eram feitas naquele tempo. E Deus é bom, Deus é amor, e Deus conversa com cada um conforme a sua linguagem. O homem via as mulheres assim como propriedades, as mulheres se enxergavam assim. Deus não vai ficar discutindo individualidades. A mim e a você, Ele dá essa chance de não irmos por este caminho. Não quer dizer que nós somos monogâmicos e perfeitos, mas quer dizer que nós temos critérios superiores de fidelidade, de relacionamento e de relacionalidade. Não é verdade? Minha bateria acabou e aí, enquanto eu saí do consultório para minha casa, eu já encontrei aí um vídeo recém-lançado do pastor Silas Malafaia falando indizíveis mentiras sobre o pensamento da esquerda, sobre o Guilherme Boulos, que eu acho que deveria processá-lo, né? Mas isso a gente vai falar no vídeo retorno que eu vou gravar amanhã. Hoje, continuando a nossa questão, a gente precisa tomar cuidado com isso, que muitas vezes o Senhor tem uma bênção prontinha para mim e para você. O que a gente faz? A gente atropela tudo e a gente transforma a bênção de Deus numa coisa que vai nos trazer horríveis consequências. Existem 3 possibilidades aí. A primeira é que há coisas que são inevitáveis mesmo. Então, nesse sentido, eu não estou aqui julgando Davi. Não posso julgar Davi pelo adultério que ele cometeu e em querendo fugir dos resultados desse adultério por toda a covardia que ele fez em relação ao seu Urias, né, o seu soldado hitita, cananeu, por assim dizer. Não posso julgar Moisés porque um dia, depois de tantos anos, ele perdeu a paciência e feriu a rocha. Não posso julgar tanta gente boa que se transformou nessa nuvem de testemunhas para a gente aprender a andar com Deus. Porque todos nós temos o nosso dia do vexame. A todos há de chegar esse dia, a fim de que a gente aprenda e a gente entenda que nós somos feitura dele, mas nós pecamos, nós decaímos. Então, às vezes você está ali na perfeição da sua vida com ele, exercendo o seu ministério, e aí para você não se transformar em igreja de Éfeso, tão correta, igual Malafaia, que não consegue enxergar as coisas, que vai perdendo a ginga da vida, que vai perdendo a misericórdia, vai ficando tão pecaminosamente correto, que aí a única salvação se dá. Não é que o pecado seja necessário, mas é que de repente é a única prática da qual a gente dá conta. É cometer essa gafe que Davi cometeu, ou a que Moisés cometeu, ou até a que José cometeu ali, se envolvendo com a mulher de Potifar, né? Enfim, esse dia sempre vai chegar a nós quando a única saída que a gente tiver para parar de pecar contra o Senhor for por essa via, pela via do escândalo. E aí há escândalos e escândalos. Jesus falou dos escândalos dos hipócritas, né? De gente que vive vendendo uma boa moral, mas que pratica os seus pecados, as ocultas, e fica punindo as pessoas por coisas muito ínfimas e menores que elas praticam. Mas há escândalos de pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas transformadas pelo Espírito Santo, e são humanos e se deixaram envenenar por um pouco, porque Davi não viveu pegando mulheres dos outros, nem matando o homem para ficar com as mulheres dele. Ele foi uma mancha no seu grande lençol purificado de homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu? Deus o puniu severamente de acordo com o eco da sua vocação, que era imensa, como eu já disse, era uma vocação a nível nacional, a nível histórico, né, e a nível coletivo.
Então, a gente acaba saindo do pecado por meios pecaminosos, porque ser humano é ser essa contradição o tempo inteiro. E aqui eu não estou dizendo para você pecar, o que eu estou dizendo é que às vezes a coisa ficou tão suja, tão enlameada, que é só por meio de uma tragédia que a gente sai do caminho que iria nos levar para a igreja de Éfeso, tão correto quanto cheio de justiça própria. A segunda questão é isso. Às vezes, Deus já tinha uma bênção preparada para você, como ele teve a Abigail preparada para Davi, como ele tinha a Batseba preparada para Davi. E aí o que o Davi faz? Ele recorre a meios que não conseguiu confiar em Deus. Não colocou Deus como sua confiança. Mas graças a Deus o Senhor o trouxe para o caminho. Porque Deus pune o filho a quem ama. Deus não tortura o filho a quem ama, mas ele pune. Davi tinha hombredade, foi elevado às alturas do Império de Israel, teve tecnologias, pessoas a seu dispor, conhecimento, teve tudo. E aí Deus falou com ele na linguagem que ele entendia. E com Deus não tem meio negociação não. Com ele é tudo ou nada. E em sendo punido por Deus, Davi foi justificado. Talvez você esteja a ponto de receber uma bênção, né? E aí na hora que a bênção está para chegar, vem o pecado e jaz a porta. Aí a gente faz como Caim. A gente arromba a porta, mata Abel e aí vai vivendo essa vida de desespero, conquanto amparada pela misericórdia de Deus. E aí eu falo até de repente para você, que é uma mulher que está em desespero, por exemplo, tem uma gestação que não foi programada, uma gravidez que não foi programada, e aí o que você faz no seu desespero? Você recorre. Como o nosso país não tem amor pelas mulheres, a começar do pastor Silas Malafaia, a mulher, por desespero, o que ela faz? Ela recorre ao aborto clandestino, ela recorre, ela vai ficando tão constrangida, frustrada, aquela mistura de medo de viver com o desejo de não ter aquela gestação. Só Deus conhece as histórias, mas elas acabam, por desespero, recorrendo a meios pecaminosos. E o que eu estou falando de meios pecaminosos? É quando o feto já chega àquele tamanho gigante, que você o envenena com o abortivo, que você o esquarteja todo. E é isso que o pastor Silas Malafaia, de direita, reta, que não faz as curvas da misericórdia, que não se encurva como o Senhor condescende conosco, é isso que ele não consegue entender. Que o Supremo Tribunal Federal quer dar alívio às mulheres, no sentido de que o embrião, conquanto seja um ser vivo, não é uma pessoa, e se for uma pessoa, Deus fará viver, porque não é isso que a gente diz? Agindo Deus, quem impedirá? Mas Malafaia acha que justiça tem poder de impedir alguém vir à luz, que uma mulher tem o poder de impedir de alguém vir à luz. O que eu estou te dizendo aqui mesmo na lata? O que eu estou te dizendo é que uma mulher que consegue abortar um embrião é porque esse embrião não iria vir à luz mesmo. Mas ela faz igual a Davi. Ela tira a vida de um ser que não iria vingar, aí o plano fica muito bem sucedido, mas ela traz sobre si tormentas, pavores, problemas psicológicos, julgamentos de Malafaia e companhia o resto da vida. Foi desse tipo de consequência que Deus queria livrar Davi e Deus quer livrar a você. Você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade, chegar e dizer: Senhor, eu não sei o que me aguarda, eu sei que neste momento eu não gostaria de ter essa gestação, e faça isso em tempo hábil, em até 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, que é o período ainda que o serzinho ele está vivo, mas ele não tem sistema nervoso central funcionando, e assim como um adulto cujo cérebro não funciona é considerado morto, um embrião barra feto cujo cérebro não funciona não precisa ser considerado uma pessoa. Aí, ore ao Senhor, coloque essa ansiedade diante dele, como Davi poderia ter colocado, fala: Senhor, aquela mulher mexeu comigo, aquele não é para mim, tem misericórdia de mim, fazer igual José, fugir, nem que seja desnudo daquela situação. Mas aí, ele comete o pecado e ele perdeu a chance de tê-la pelos meios que ela viria, porque Urias iria morrer na guerra e Batseba iria se encontrar com Davi, como aconteceu com Abigail e Nabal, né? Assim também é você que está nesse desespero.
Eu sou a favor de que o Estado faça justiça em relação às mulheres. Mas um país onde o Estado não faz justiça, ainda temos pastores ajudando os Estados a serem injustos, eu digo a você, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, você que é filha de Deus, você que fala com Deus, porque aquilo que não tiver de vir, não virá. Aquilo que não tiver de vingar, não vingará. E você não vai precisar ficar se sentindo culpada, né? Porque a gente também já moraliza. Nossa, você está orando por quê? Para o embrião morrer? Você desejou a morte desse embrião? Não, não tem nada a ver com isso. É apenas alguém colocando o seu desespero diante de Deus. É porque nós romantizamos a fecundação. Ah, você entrou espermatozoide no óvulo, foi um projeto divino. Isso é romantismo religioso, tradicionalista, e eu já te perdoo se você nem estiver entendendo o que eu estou falando. Mas eu estou falando com quem está desesperada, pensando em tirar uma gestação. Olha, se você é filha de Deus, coloque isso na mão dele até que o nosso Estado tenha leis mais justas para vocês. Né? Coloque isso na mão dele para que aquilo que não tiver de vingar, não vingue. Mas não se flagre matando aquilo que não viria à luz. Olha só, o que eu estou te dizendo é de muita responsabilidade, mas é também de grandiosidade, porque eu estou colocando você para falar diretamente com o nosso Pai que está no céu. Mas caso você não consiga ir por este caminho que eu estou te apresentando, não sou aqui nenhum Malafaia para te julgar e nem para zombar da sua particularidade, porque a retidão do Senhor nas nossas vidas também significa ser profundamente misericordioso, como Deus foi com Davi. Davi não perdeu o trono, Davi não perdeu o reino, Davi não perdeu a promessa, mas ele teve que sofrer psicologicamente as consequências daquele passar o carro na frente dos bois, né? E aí a gente não precisa disso. Pense nessas questões, porque Deus está de olho na sua fidelidade a Ele, mais do que no fato de se você abortou, ou se você cometeu adultério, ou se você matou alguém inocente. Veja se você não está sendo infiel ao caráter de Deus em você. E aí, para você não morrer infiel ao Senhor, que essa é a grande infidelidade de todos nós, para você não morrer infiel ao Senhor, Ele vai te disciplinar com rigor, mas com muito amor. Porque Davi hoje é um homem agradecido na eternidade. Enfim, o assunto é extenso, mas eu te convido a não desprezar a seriedade da misericórdia de Deus que nos visita nos nossos mais apodrecidos rincões da nossa alma. Né? E aí você vai se tornando sábio, experimentado, vai se tornando misericordioso, mas jamais cínico, jamais juiz sobre a vida alheia. Aprenda isso. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde de pecar. Mas se você não se guardar de pecar, que Ele te guarde do inferno, da morte eterna, ainda que em meio a uma disciplina. Mas olha, é disciplina entre você e Deus. Não é entre você e os seus algozes que ficavam de tocar e esperando você fazer uma coisa errada, não, viu? Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Se essa mensagem está te fazendo bem, compartilhe este vídeo, inscreva-se nesse canal, aperte o sininho para você receber as notificações, e se você quiser conversar ou até sugerir outros temas ou corrigir alguma informação que de repente eu passei aqui errado na minha fala corrida, acesse aí os meus canais ou as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Twitter e no Facebook, e a gente vai conversando e a gente vai promovendo em comunhão, ainda que virtual, o reino de Deus. Amém?